Por que que é importante a gente conhecer o pneu agrícola? Saber algumas características que vão nos servir de apoio para a tomada de decisões mais à frente do nosso curso. Não é somente para você saber qual o pneu está no seu trator e o dia que for comprar outro igual. Isso, claro, é muito importante, mas a gente vai ver que saber conhecer algumas características do pneu nos ajuda a organizar tarefas, preparar o trator e o implemento para aquela tarefa, muitas vezes. Tá? O pneu ele tem a função óbvia, né, de suportar o peso do trator, transmitir força motriz e de frenagem do trator por solo. Esse é um ponto importante onde pneus com características diferentes vão ter comportamentos diferentes nessa forma de transmitir força motriz. E o que é transmitir força motriz? É transmitir a potência que o motor está proporcionando às rodas dali para o chão, né? E, consequentemente, fazer o trator deslocar e conseguir arrastar, né, tracionar o implemento que se deseja naquele momento. E outro ponto é o amortecimento. Esse amortecimento ele é importante porque, na grande maioria dos tratores, eles não têm um sistema de suspensão como os carros. Eles não têm mola, não têm amortecedor. A única coisa que vai fazer um amortecimento ali das irregularidades dos terrenos para o trator, até para o conforto do operador, são os pneus, né? Então, isso é bastante importante, né, também na condução, né, no desenvolvimento do trabalho com o trator. Nós podemos separar daquilo que nos interessa em termos de pneu, né, classificá-los por três condições aqui. A construção de pneu, o tipo da construção do pneu, o tipo de serviço e de tração que ele vai trabalhar e o tamanho do pneu. Bom, vamos à primeira parte então. A questão da construção. A construção do pneu ela é feita por várias camadas de fibra, né? Essas fibras podem ser de um tecido chamado rayon ou de arames de aços bem finos que deixam ele flexível, mas essa camada ela é montada numa lona de borracha, numa camada de borracha. Isso caracteriza uma lona. Tá? E essas fibras elas podem ser dispostas, construídas, né, de várias formas, no sentido diagonal ao sentido de deslocamento do pneu, ou em um sentido perpendicular ao deslocamento do pneu. A gente vai ver isso nas figuras logo à frente. Bom, para isso os pneus são classificados, né, ou chamados de pneus diagonais ou pneus radiais. Vamos entender então como que é essa construção que eu falei para os pneus diagonais. Essa fibra ou esses cordonéis, né, de tecido, eles vão de um talão ao outro do pneu, né, e esse talão é uma camada de aço, que nós vamos ver daqui a pouco, né, num sentido diagonal. Tá? E são feitas várias camadas sobrepostas, né, com ângulos opostos, ou seja, uma camada com cordão no lado, outra camada com cordão no outro. Vamos tentar ver aqui, ó, inicialmente na figura 2. Talão do pneu é essa parte aqui de baixo, que eu estou mostrando aí com o laser. Tá? E é uma camada uma cinta de aço, de arames de aço mais reforçado, que vão fazer a estrutura da parte baixa dele para fixar ao aro a roda, né, ao aro que você vai prender esse pneu. De um talão ao outro, você vai ter uma camada com vários cordonéis, que são essas linhas aqui, ó, que é um material, uma fibra sintética, o rayon, ou complementando com uma camada muito fina de aço, né?
de um lado de um talão até o outro talão. Mas vejo que ele desloca nesse sentido que eu estou passando aqui, ó, né? Que é o sentido de rotação do pneu. E essas linhas estão na diagonal. Por isso, ele é chamado pneu de construção de lonas diagonais. São várias camadas. Vejo que uma camada é no sentido, outra camada é no outro sentido. A próxima será nesse mesmo sentido, a próxima nesse sentido e assim por diante. Na figura 1, a gente tem uma ideia, né, de vários cortes diferentes com as camadas com a inclinação em posição diferente. Sempre saindo a lona de um talão e indo até o outro lado, né, formando um determinado ângulo no pneu. Isso vai determinar, esse tipo de construção vai determinar características específicas desse pneu que nós vamos discutir mais à frente nesse vídeo ainda. O importante é a gente começar a pensar nessa lateral aqui. Veja que eu fiz em vermelho aqui uma representação da disposição dessas lonas, né, dessas camadas. Daqui eu representei duas camadas de lona, né, em sentidos opostos, e isso vai me dar uma característica desse pneu. Então, o pneu diagonal tem essa construção dessas camadas que a gente chama aí de lonas, né, sobrepostas de uma forma diagonal. O outro tipo de pneu são os pneus de construção radial, os pneus radiais. Nesse caso, os cordonéis, né, das lonas se estendem de um talão ao outro no sentido transversal, tá? Ou seja, ele sai direto de um talão ao outro, né, formando um ângulo de 90 graus com o talão, né? Essas lonas também vão ser sobrepostas de forma paralela. Vejam aqui, ó, nessa figura 1. Está aqui um talão, o talão do outro lado. As lonas saem perpendicular ao sentido do deslocamento. Tá? Mas vejam que a lona que sai daqui, ó, ela segue o sentido. Se esse aqui tivesse montado, seria mais fácil da gente ver, mas ela segue o sentido do raio. Por isso, usa-se o radial. E elas vão ter várias camadas, né, de lonas no sentido do raio, né, do pneu aqui. Isso nos dá, na lateral, essas lonas, que são lonas flexíveis, né, essa disposição em relação à lateral dos pneus. Tá? Isso aqui vai nos dar uma característica um pouco diferente do pneu diagonal. Mais um desenho colorido aqui para a gente tentar enxergar a diferença dessas camadas. Então, está vendo o pneu de construção radial, o pneu de construção diagonal, né? Bom, agora vamos pensar nas diferenças práticas, né, daquilo que nos interessa lá no campo entre um pneu radial e um pneu diagonal. O ponto talvez mais importante são as laterais do pneu. Vejam que na figura 2, onde eu tenho um pneu diagonal, essas lonas trançadas me dão uma estrutura mais resistente na lateral do que os pneus radiais. Essas cordonéis flexíveis, né, nessa posição aqui, quando você coloca a carga aqui em cima, eles tendem a flexionar mais e eu tenho essa lateral do pneu mais flexível do que os pneus diagonais. Aonde isso é bom, aonde isso é ruim? Dos tratores médios que a gente tem, e eu falo aí tratores de 60, 80, 100 cavalos, né, o que a gente encontra na grande maioria são os pneus diagonais.
Os pneus diagonais, no primeiro momento, eles são mais antigos, os radiais para tratores é uma coisa bem mais nova, né? Uh, já existe há vários anos, mas é muito mais novo do que os pneus diagonais. E ele tem, a primeira questão é que, comparando pneus de mesmo tamanho para a mesma função, ele é mais barato. Ele fica bem mais barato do que o pneu radial. Barato para comprar, mas a gente vai ver que a vida útil desse pneu aqui é maior um pouco, e que se você olhar lá no final da vida, o que você pagou a mais, ele também durou a mais, não ficaria significativamente mais caro. Mas o primeiro ponto, essa lateral é muito mais resistente do que essa pela própria conformação, disposição das fibras. Sendo assim, essa lateral aqui, ela é muito mais resistente a cortes. Se você está pensando em trabalhar, ou se você trabalha numa área que não é uma área limpa, uma área totalmente preparada, já onde ainda tem pedra, onde tem restos vegetais, tocos de árvore, a chance de você pegar um toco de árvore, uma pedra mais pontuda nessa lateral e esse pneu cortar e estragar é bem menor do que no pneu radial. Então, para as áreas que não são limpas, o risco de você perder um pneu radial por corte é muito maior do que um pneu diagonal. Esse é um dos principais pontos. Ele é mais barato e é mais resistente a áreas sujas. E a área suja é ainda muito comum em muitos trabalhos agrícolas. Quem presta serviço está sempre pegando áreas que não foram, está há muito tempo sem trabalhar, com a vegetação já pegando, ficando com o caule já lenhoso, com mais dificuldade para você quebrar, você passar por cima, ou às vezes uma área que foi recém desmatada, ficaram ainda muitos tocos no chão. Então, um pneu radial, a chance de você perdê-lo é muito maior. Esse é um dos primeiros pontos. E outro é o custo inicial, que é bem mais barato, os pneus diagonais. Por isso, a maioria deles. Por outro lado, esse pneu radial, por ter a banda, né, mais flexível, ele tem umas características que são importantes para a gente também. Aqui nesse desenho da direita, a gente tem um pneu de carro que é muito fácil vocês prestarem atenção aí na rua, a hora que vocês olharem os carros. Para os veículos, há muitos anos, o que se usa são os pneus radiais. Pneu diagonal é bem menos comum. Um Volkswagen, um Fusca bem antigo, você vê uma Kombi bem antiga, mas eles, por terem essa lateral dele, essa banda lateral mais resistente, o pneu fica bem reto, ele fica bem quadrado nessa parte de baixo dele aqui, ó. Já os pneus radiais, você olha, ele forma essa barriga, dá aquela ideia de que está meio murcho. Tá? No trator, vai acontecer de forma semelhante. Tá? Bom, o pneu diagonal, ele tem essa construção, deixa mais rígido a lateral dele, porém, ela é menos sensível à flexão. Se você trabalhar com ele murcho e ela ficar deformando muito, a tendência dela danificar, dela quebrar e danificar a estrutura do pneu é grande. Então, os pneus diagonais, a gente trabalha com eles mais cheios. Tá? A pressão de trabalho dele é mais alta se comparado com os radiais. Nós estamos falando aí de um pneu traseiro, algo como 12, 14, 16 libras por polegada quadrada, 16 PSI, né, num pneu. Já os pneus radiais, essa lateral, ela
aguenta mais o esforço nela. Então, ele não necessita de trabalhar com uma pressão tão alta quanto os diagonais. Ele vai trabalhar com 8, 10, 12 PSI, libras por polegada quadrada. O que vai acontecer, a hora que nós analisarmos os dois pneus, um pneu aqui embaixo, né, diagonal, e um pneu radial, com uma mesma carga, no mesmo solo, aqui no lado direito da figura, nós estamos vendo o que seria o apoio deste pneu no solo, e aqui embaixo, à direita, o que seria o apoio, a marca principal do pneu diagonal no solo. Veja que o pneu radial, ele tem uma superfície de contato muito maior com o solo do que o pneu diagonal. Estou falando de dois pneus em mesma condição, tá? Pneus da tração do trator. Nesse primeiro caso, eu faço o peso é o mesmo, a área de contato é muito maior, eu faço uma pressão menor no solo. Isso vai fazer com que eu diminua a compactação desse solo por pressão do pneu. Nesse caso aqui, eu tenho o mesmo peso da figura de cima numa área menor. Então, eu faço uma pressão, uma compactação no solo maior aonde o pneu entra em contato com esse solo. Outra questão, olhando os pneus radiais, é que por ter uma superfície maior, ele consegue fazer uma transferência de força maior, ou seja, o mesmo trator consegue fazer mais força de tração, né, nas mesmas condições de peso, simplesmente por estar com o pneu radial quando comparado com o pneu diagonal. Esse trator com pneu diagonal vai tender a patinar mais do que o trator com pneu radial, né? E vai fazer uma pressão maior sobre o solo. Muito de quanto um pneu compacta o solo vai da sua pressão de inflar, de quanto você encheu aquele pneu de ar. Tá? Essa é uma característica inerente ali ao peso sobre o solo. Então, um pneu muito cheio, ele apoia menos no solo, obviamente ele faz mais pressão. O pneu radial, por eu poder trabalhar com ele mais murcho, né, ou seja, com a pressão menor, ele se acomoda melhor no solo. Bom, aí você pode me perguntar, por que nós não fazemos isso com os pneus diagonais? O problema é que ele vai ficar com a lateral muito flexível e essa deformação, a cada vez que essa posição aqui, por exemplo, passar sobre o solo, vai danificando a sua estrutura. Ela não aguenta muito essa deformação. Ela estando mais cheia, ela fica mais rígida, não sofre deformação física grande, né? E ele dura bastante. Mas esse é um ponto. Um outro ponto importante, aí é mais uma questão que às vezes os operadores reclamam, mas não tem problema nenhum com a questão de segurança, é que se nós olharmos essa figura da direita, se o pneu diagonal tem essa estrutura mais rígida, ou seja, essa lateral dele é mais rígida do que a lateral do pneu radial, e aqui esse desenho mostra a parte de baixo da roda, a parte metálica, ou o aro, com cada região pode chamar isso de um jeito. Se eu pensar em fazer uma força na horizontal aqui, o pneu está em contato com o chão, não vai sair do lugar. Se essa parede é rígida, eu não consigo movimentar facilmente o trator
no sentido lateral. É aquele balançar que você consegue fazer num trator ou no veículo se você empurrar ele de lado. Por quê? Porque é a parte que em contato com o solo, obviamente, não vai sair do lugar. E para que a roda, consequentemente, todo o eixo do trator desloque, o que tem que flexionar são essas laterais. Já se for um pneu radial, com essa lateral mais mole, ele vai permitir esse pequeno movimento lateral aqui numa amplitude maior do que o pneu diagonal. Aí os operadores às vezes reclamam que o trator, quando você usa o pneu radial, ele tem um movimento lateral, eles falam que o trator está rebolando. Né? E quando você está trabalhando num terreno inclinado, né, onde o peso do trator vai puxar ali para o lado de baixo, esse movimento lateral se acentua. Não tem nada que cause risco, perigo, mas é uma sensação diferente, principalmente quando você sai de um pneu diagonal para um pneu radial. Então, é uma questão de reclamação, mas não tem nada que seja inconveniente, além daquela sensação diferente. Mas vocês com certeza ouvirão isso.